Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro A, terceiro B, terceiro C. Não sei a hora que irão ver esse vídeo, mas enfim, vejam bem, estou dando continuidade aí ao conteúdo liderança, né? Eu havia passado em uma aula anterior para vocês um texto sobre o que é ser líder e uma atividade onde vocês construiriam uma carta para um líder e que esse líder seriam vocês mesmos. Hoje eu vou fazer a explicação sobre esse conteúdo, né? Do que seria a liderança, para que vocês pensem e repensem a partir da carta e do texto que leram. E vou começar lendo trechos do texto que eu passei e vou discutindo ao decorrer da aula, certo? A primeira coisa aqui no texto é o título, onde diz assim: líder é aquele que trabalha no presente para construir um futuro melhor. Como assim, né? Então a gente não tem uma definição concreta ainda do que é ser líder, mas está me dizendo que, traduzindo, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, no presente, né, aquilo que eu planto, eu vou colher no futuro. Então, eu só posso ser líder mais tarde quando eu souber o que eu estou liderando. Então, os primeiros conceitos aí. A outra questão é lá no finalzinho, o último trecho do texto, que diz assim: líder é aquele que cuida do presente enquanto cria um futuro melhor, porque o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos construindo. Portanto, se você quer realmente participar dessa construção, escolha tornar-se um líder extraordinário. Então, o que é que vocês estão fazendo, né, para ser líderes? E não é líder da vida do outro, não é líder da situação do outro, né, da proposta do outro, mas é líder da própria vida de vocês, ser protagonista da própria história, né? Líder daquilo que vocês desejam ser, do que escolheram ser, do que querem fazer, né? Então, o que é que estão fazendo, o que é que estão construindo, né, para que mais tarde possam colher esses frutos. Uma figura de transição, ser líder é uma figura de transição, né? Ou seja, é um processo. Você precisa realmente estar caminhando nesse processo, né? Estar buscando modificar-se a todo instante para poder ser líder. Não é ninguém nasceu do nada e virou líder, não, né? Não se nasce líder, se torna líder. E como eu disse, é um processo de construção e percepção também de cada um, a partir das ações realizadas. Continuando. Liderando a si mesmo, transformando sonhos em visão de futuro. É preciso que a gente seja líder de nós mesmos, né? Quando a gente consegue se perceber, se reconhecer, saber onde está, saber o que quer, a gente já está liderando de alguma maneira, em algum ponto. Quando fala assim, transformar os sonhos em visão de futuro, porque a gente sonha demais, mas o sonho não pode ficar só no campo do sonhar, né? Ele precisa ser executado. A gente precisa ter uma visão de futuro. A gente precisa saber o que a gente quer a partir desse sonho, começar a agir para que ele aconteça. E isso também é ser líder. Servindo e desenvolvendo as pessoas, priorizando a autoridade ao poder, comunicando com responsabilidade, fazendo da pergunta sua maior aliada, formando novos líderes e agindo com amor, caráter, integridade e ética, porque dessa maneira estará cumprindo o verdadeiro propósito para o qual você foi criado, líder. Todo mundo é líder em algum momento da vida, né? Ou para si ou para o outro. Mas é preciso também saber lidar com essa liderança, porque alguns, né, quando se torna líder de alguma situação, por exemplo, a gente está em equipe, dentro dessa equipe tem um líder, que é aquele que vai comandar a equipe, né? Comandar no sentido de organização, mas aí já se acha no poder de querer mandar, de querer ser melhor, de querer fazer tudo, e não de combinar. Então não é isso, ser líder não é isso. Ser líder é aquele que sai do protagonismo de si para protagonizar os outros, para transformar também os outros em líderes, que dá a oportunidade de o outro estar no mesmo patamar que você, né? A sua função enquanto líder é organizar, é ensinar, é preparar. E é isso que a gente faz enquanto estudante, enquanto professores, enquanto profissionais, enquanto família, né? Tem sempre alguém liderando, ensinando, construindo, reconstruindo, aprendendo. Certo? E todo verdadeiro líder também, ele age com caráter, com dignidade, com honestidade, aquela coisa. Não adianta querer ser mais que os outros, né? Ter cuidado com esse ego, né? Porque uma vez, como eu já tinha dito também, em uma aula de projeto de vida, né, que o ego, né, ele é importante. A gente tem que elevar nosso ego muitas vezes, mas é preciso ter cuidado para não querer derrubar o outro, né? Porque esse nosso ego ele pode subir tanto a ponto de ficar sozinho lá em cima, né? Então é bom ter cuidado
com essas questões também. E era nesse sentido, né, esse texto, para que você se tornasse uma figura de transição, percebesse que todos nós, em algum momento, somos líderes de algo, né, e que a gente se coloca como líder. É muito fácil a gente estabelecer, apontar para alguém como líder, mas a gente quase nunca se vê como líder. E nós também somos, quando a gente conversa com alguém que nós damos um conselho, quando a gente ensina algo a alguém, né? Quando a gente presta atenção em algo, quando a gente tenta modificar algo, quando a gente tenta ajudar em algo. Então, isso é exercer o papel de líder também, tá? E aí, continuando, eu trouxe uma reflexão que se chama o tijolo de fato, tá? É algo pesado, é algo que machuca, né? É algo que quebra. Assim como também a liderança, nem sempre ela é positiva. E diz o seguinte: um jovem e bem-sucedido executivo dirigia em alta velocidade pela estrada, quando de repente um tijolo atingiu a porta do seu novíssimo carro. De imediato ele freou, deu marcha ré até o lugar onde teria vindo o tijolo, saltou do carro e se deparou com um menino. Sem nada perguntar, empurrou o menino contra um veículo e gritou: "Você é louco, moleque? Por que fez isso? Sabe quem sou eu? Que besteira você pensa que está fazendo? Eu acabo de tirar este carro da loja." E o menino disse: "Senhor, me desculpe, eu não sabia mais o que fazer", respondeu o menino assustado. "Eu tentei parar outras pessoas, mas não consegui. Meu irmão desceu sem freio e caiu de sua cadeira de rodas e não consigo levantá-lo. O senhor poderia me ajudar a recolocá-lo em sua cadeira de rodas? Ele está machucado e é muito pesado para mim." O jovem executivo, com um nó na garganta, dirigiu-se então ao jovenzinho, colocou-o em sua cadeira de rodas, tirou seu lenço, limpou suas feridas e arranhões e ficou ali até ter certeza de que estava tudo bem. "Obrigado e que Deus possa abençoá-lo", agradeceram as duas crianças. Enquanto o homem ficou observando o menino se distanciar, empurrando seu irmão em direção à sua casa, decidiu não consertar a porta amassada para lembrar-se de que não é preciso ir tão rápido pela vida, a ponto de que as pessoas precisem atirar um tijolo para conquistar a sua atenção. Veja que lição, né? O que é que acontece? Lá no início, né, o menininho já tinha recorrido a inúmeras pessoas, pedindo com um olhar triste, né, gritando de socorro, chorando, enfim, e ninguém foi capaz de socorrê-lo. Ou seja, nenhuma dessas pessoas pararam para pensar que poderiam ser elas no lugar daquela criança. E aí, a forma que o menino encontrou de chamar a atenção de alguém foi jogando um tijolo. E que esse tijolo foi muito útil, porque às vezes a gente espera que alguém grite com a gente, que alguém fale mais alto do que a gente, que alguém se esparrame para que a gente possa dar atenção, quando na verdade a gente deveria prestar mais atenção ao que está à nossa volta, né? Porque muitas vezes acontece com nós mesmos e nem assim a gente percebe o que está acontecendo diante dos nossos olhos. E, né, esse cara muito preocupado com o carro e tal, era o que importava, mas ele se tocou, né? Então ele agiu como um líder. Ele reclamou com a criança, gritou, disse o que queria, mas de imediato também ele respirou e percebeu que aquilo não era a função de um líder, que ele não estava sendo líder naquela situação e que aquela situação lhe trazia uma missão e que era de socorrer aquela criança. Então ele ter tirado um carro novo para que ele pudesse passear e se achar por aí tinha um objetivo. Era que alguém viesse e mostrasse para ele que existem coisas muito mais simples e mais importantes na vida, como a lição que ele ficou. Ele falou que não iria consertar a porta do carro justamente para lembrar, né, da ação, para lembrar de que não precisa ir tão rápido nessa vida. Existem coisas que a gente pode fazer para melhorar a vida do outro e que, consequentemente, a gente melhora também a nossa vida. Enfim, vamos lá. Com isso, é muito importante compreender a diferença entre gestor e líder, né? Porque muitas vezes quando a gente está à frente de uma situação, a gente acha que é líder, e não. Você só é líder quando você consegue ver, perceber o que está acontecendo e consegue modificar, se modificando também, e não apenas mandando, não apenas gritando, não apenas querendo ser o melhor da situação.
Nossas organizações estão repletas de gestores altamente capacitados, dotados de enorme competência técnica e gerencial, homens e mulheres preparados para um mercado cada vez mais globalizado, complexo e competitivo, mas tão profundamente dedicados aos negócios e seus resultados que terminam por negligenciar as pessoas. Mais que gestores, as organizações precisam de líderes que enxerguem e aceitem as pessoas como elas são, tratando-as com respeito e dignidade, independente de raça, níveis hierárquicos ou sociais e religião. Líderes conscientes de que todas as conquistas são fruto de um trabalho em equipe. Reflita por um momento sobre o texto que acabamos de ler e também de discutir. Será que as pessoas de sua equipe também desejariam atirar um tijolo para conseguirem conquistar um pouco de sua atenção como líder? Se você tem pessoas sob sua responsabilidade, é preciso ter consciência de que como gestor, como pessoa, como estudante, como filho, como irmão, você trata de coisas, processos, metas e resultados, etc. Mas como líder, seu compromisso é com pessoas que trazem consigo sentimentos, ansiedades e frustrações e também expectativas. Não permita o que as pressões do dia a dia, por resultados de curto prazo, a correria, as mudanças, os processos, as metas ou qualquer outra coisa lhe afastem da sua equipe. Dê atenção às pessoas, ouçam-as, ajude, cuide delas e nunca se esqueça, gestão é o que fazemos, isso enquanto profissional, né? Que um dia vocês vão ser, mas é bom que a gente já pense nisso para se reconstruir, né? Liderança é o que somos enquanto seres humanos e seremos sempre líderes da nossa vida, né? E poderemos também ser líder em algum momento da vida do outro, né? Ouvindo, fazendo, se colocando no lugar, ajudando, prestando atenção. Então, tudo isso são características de um líder. O líder se torna o número 1, colocando as pessoas em primeiro lugar. E é isso que a gente deve fazer, não é nos colocar sempre em primeiro lugar, cuidado com o ego, mas é também colocar os outros em primeiro lugar. É reavaliar o peso que essas pessoas têm em nossa vida, né? O que elas fazem por nós. Se chegamos em certos lugares, como foi que chegamos? Quem nos ajudou? Quem contribuiu? É perceber que enquanto líder a gente não está sozinho. Tudo nessa vida, toda e qualquer conquista nossa é um trabalho em equipe. Realmente, você tem mérito na situação porque era o que você queria, você buscou. Mas lembre-se que o mérito de qualquer situação, seja ela pessoal, profissional, política, social, econômica, ela jamais vai ser só seu. Porque por mais que você se esforce, por mais que você queira, você não caminha sozinho. Você precisa de pessoas que possam lhe ajudar nessa caminhada, que possam lhe estender a mão, que possam abrir os seus olhos, que possam lhe dar oportunidades, né? Que possam fazer com que você suba as escadinhas sem cair, sem tropeçar, né? Sem perder o foco. Então, por mais que seja o seu sonho, o seu desejo, a meta nunca vai ser sua. Quando você conseguir colocar isso em mente, né? Você vai ver que você de fato é um líder, está pronto para estar à frente de qualquer situação. Porque você vai conseguir servir, você vai conseguir reconhecer, né? Você vai conseguir ajudar. E aí não vai se frustrar tanto, né? Como foi dito no próprio texto, um líder é aquele que planta agora, né? Traduzindo, que planta agora para colher no futuro frutos que não são só seus, mas que são seus, dos seus amigos, dos seus professores, dos seus familiares, de alguém que você nunca viu, mas que lhe deu um conselho, disse uma palavra que serviu para aquele momento. Então, todos os frutos, né, que se dão ao longo da nossa vida, eles não são frutos individuais, eles são frutos coletivos. É só prestar atenção. Uma árvore, né, ela não dá um único fruto, ela dá vários frutos. E esses frutos não é uma única pessoa que pega, né? Não é uma única pessoa que usufrui, são várias pessoas. E por aí vai. Então, ser líder é isso, é ter a percepção, né, de saber reconhecer, agradecer, fazer e principalmente se colocar no lugar do outro para que você também reconheça o seu lugar, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite.